Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Agora eu vou falar a respeito da minha primeira TV. A primeira TV que eu ganhei de presente, que a minha família ganhou de presente da minha mãezinha. Eu me lembrei porque foi algo bacana e muito interessante e muito misterioso que aconteceu, que tem a ver com a minha infância e também com um sonho que eu tive hoje, muito interessante, que tem a ver também com a série muito interessante também da Noruega. Da Noruega. Vocês vão entender que interessante. Eu me lembrei que quando eu era criança, eu e o meu irmão caçula, nós tínhamos o costume de assistir a TV na rua, olhando pela janela do vizinho, que o vizinho assistia a TV, a janela ficava aberta e nós ficava lá sentado na calçada assistindo a TV do vizinho, TV preta e branca. Aí ficava assistindo e achando interessante. Nós era muito pequenininhos. Aí a gente viu o cara com guarda-chuva voando e posando com guarda-chuva, cantando a música também, tinha uma música dançando na chuva, umas coisas assim. A gente achava muito mágico. Lembra de ver Alice no País da Maravilha, o negócio do tornado, a casinha voando, achava aquilo tudo muito mágico, assistindo aquilo na TV. E achava até a TV muito mágica, pessoas dentro de uma caixa, se mexendo. Aquilo encantava a gente igual se fosse marionetes, aqueles negócios de marionete que o pessoal faz aquela brincadeira. Então a gente criança ficava encantado com aquilo mesmo. Aí ficava assistindo até tarde, até o vizinho ver que já estava passando a hora de nós crianças ir dormir, e fechava a janela. Aí nós ia para casa, sempre um gostinho de quero assistir mais TV. E levantava cedo, arrumava as coisinhas que tinha que arrumar e ia para uma escolinha que ficava mais para cima da nossa casa. E nessa rotina eu ficava sonhando acordado, Eu ficava pensando um pensamento forte, sonhando acordado. Eu saía da escola na hora do almoço, ia correndo para a casinha, que era uma vilinha de terra, chão batido, tinha vários plantios também, um verdadeiro paraíso para quem sabe a importância disso. Mesmo que as casinhas eram simplesinhas, tinha muito plantios, muita coisa boa, toda a vizinhança interagindo. Então eu ia para essa vilinha feliz, com o peito, o coração batendo forte, pensando, chegar lá em casa vai ter uma TV, chegando lá em casa vai ter uma TV, chegando lá em casa vai ter uma TV. Sentindo essa emoção, o coração, quanto mais perto eu chegava de casa, mais meu disparava, acelerado, eu achando que ia chegar lá em casa e via a televisãozinha. Aí chegava, não tem TV. Mas continuava sonhando acordado com isso. Afinal de contas, uma parte das pessoas tinha TV, outras partes não, mas continuava. Ia para a escola, voltava do almoço, chegando em casa vai ter uma TV, chegando em casa vai ter uma TV, e chegava. E quando mais me aproximava da casa, mais o coração disparava. Aí chegava, não tem TV. Aí tudo bem, continuava lá. E a minha mãe estava acostumada a trabalhar fora, e ela trabalhava em troca de pagar o benefício dela, no INSS, para ela se aposentar, e pouso e alimento. Só isso. Então não sobrava muito para ela poder comprar alguma coisa para a gente. E ela ficava lá, trabalhando, e só no final de semana ia visitar a gente e levava a marmitinha dela lá, lavava a nossa roupa no final de semana e compartilhava a marmita dela com a gente. Então eu sempre chegava com essa mesma empolgação em casa e não via TV. A minha mãe
trabalhando lá, conversou com a patroa, né, que sonhava um dia poder dar tudo aos filhos, essas coisas, né, e falou que via nós assistindo TV na vizinhança, tanto que a gente gostava, até que a patroa dela ajudou ela a arrumar uma TVzinha de plástico, uma TV preta e branca de plástico, uma pequenininha, mas não aquelas muito petitinhas, uma maiorzinha assim, sabe? E parecia um ovo, oval, as TVzinhas da antiga, de tubo. Ela comentou lá e conseguiu, né? Só que eu não sabia disso. Aí eu fui lá pra escola, na hora do almoço voltei de novo com aquela mesma empolgação. Chegando lá em casa vai ter uma TV, chegando lá em casa vai ter uma TV, chegando lá em casa vai ter uma TV. E chegando o coração, quando eu entrei dentro de casa, fui ver a TV. Vixe, aí eu flutuei no ar. Quando eu vi a TV, nossa, TV, que legal, que legal. Aí meus irmãos, olha só, Ronaldo, a mãe arrumou a TV pra nós, vem cá pra você ver que da hora, olha como é que ela é. Aí começou a mexer, mudar, olha só, muda de canal, olha só, aí que só, olha lá, tem gente lá dentro, tem gente lá dentro. Nossa, que legal, como é que pode, hein? Como é que pode ter gente lá dentro, negócio, que coisa, hein? Vixe, que incrível, que bacana isso aí, que negócio invocado, todo mundo lá achando interessante. Aí nós começamos a assistir TV. Aí nós começamos a assistir TV e empolgou. E muda de canal, e muda de canal. E naquela época tinha poucos canais de TV, né? O que mais tinha naquela época era a TV Globo, SBT, Manchete e talvez a TV Record. Eram acho que os 4 canais aí que tinha. Nem me lembro de época de ter cultura. Parecia que era só esses 4 canais que tinha naquela época. E aí a gente lá, empolgado com aquilo, vem mudar. Que negócio. Assistindo as séries, né? Assistindo os negócios antigos. Empolgado. E filme, e série, tudo pra nós era muito mágico. Era muito impressionante aquilo. E aí nós chegou a assistir tanto, mas tanto, né? E ficava até tarde. Ficava até tarde assim assistindo, até as emissoras do ar. Chuviscava, sabe? E não tinha nem aquele negócio de cores, sabe? Porque não tinha, né? Aquele negócio de ver cor de TV. Só saiu do ar. Começava a chuviscar. Isso a gente nem sabia que hora. Não tinha nem noção de horário. Naquela época, como que funcionava esse negócio de grade de horário, né? Parece que eles aprenderam a fazer isso com o passar do tempo. Então a gente não tinha muita noção. O negócio saiu do ar, a gente, vamos dormir, saiu do ar. E dormir. Então a gente ficou nessa peleja até de repente a TV pifar. A TV pifou. Aí eu tô lá na escola, quando eu chego, na hora do almoço, doido pra ver TV, até correndo, até quase caindo, tropeçando meio nos pés assim. Aí cheguei em casa, poto, cadê a TV? Aconteceu? O que vocês estão tristes? A TV queimou. Nossa, mas caramba, e agora? Como é que vai fazer? Aí conversando com nosso pai, deixa que eu vou levar para um amigo, vai ver que ele é porreta, que vai consertar. E levou lá e depois aconteceu que, né? Acabou que não conseguiu ficar com a TV, teve que arrumar uma troca com a bicicleta, que depois, eu não sei, trocou em troca de um aparelho que a gente levou o videogame pra jogar na casa dos amigos, aqui, né? Atari, trocou, acho que em troca de um Atari, que trocamos, que passamos a jogar na casa dos amigos, depois trocamos na bicicleta, coisa. E na hora que trocou na bicicleta, aí que a aventura ficou boa. Ele trocou na bicicleta, nossa, aí nós passamos a andar com a bicicleta pra todo lado até acabar. Não aproveitou. Então nós se divertiu muito. Eu não me lembro se foi nessa ordem, se a gente trocou a TV no videogame e o videogame na bicicleta, ou trocou a TV na bicicleta e a bicicleta no videogame. Não lembro se foi essa ordem, mas nós se divertimos pra caramba. E aí, isso me fez lembrar, né? Essa história foi o sonho que eu tive hoje,
que eu sonhei que eu era uma espécie de um deus que estava tendo um sonho, um pesadelo assim, que tinha que eliminar todos os deuses. Estava lá lutando que só podia haver um, né? Aí, nesse sonho, a Xuxa, a rainha dos baixinhos, falando comigo. Lembra de você isso, da TV, essas coisas, né? Conversando comigo. Mas naquela lá parecia que eu voltava a ficar submerso dentro d'água, né? Com ela conversando comigo como se eu pudesse respirar dentro da água, para ela conversar comigo, me passar para a realidade dela, ou ficar na realidade onde eu estava matando os deuses, que matava deuses dentro d'água e fora d'água, aquela coisa. E ela querendo me acordar para a realidade dela, eu submerso, respirando dentro d'água, e eu querendo ver se eu conseguia respirar ao mesmo tempo, essas coisas. E de repente acordei com esse rebuliço. Aí eu me lembrei e falei, mas que coisa estranha. A preocupação desse sonho era que ela estava preocupada a respeito da TV fazer mal ou não, né? Se é do demônio ou não, que ela estava preocupada com isso, por causa que ela estava falando que era a emissora concorrente que estava botando isso na minha cabeça, por causa que passou também um episódio dela muito macabro, aquela coisa, né? Nesse sonho. Aí eu acordei e falei, mas até que esse sonho não faz muito sentido, porque o problema não é a televisão, é as nossas escolhas que a gente faz com os aprendizados que a gente tem na vida, no dia a dia. Porque nesse negócio de matar deuses, me fez lembrar da série Thor Ragnarok. Essa série Thor Ragnarok que eu vi na Netflix, uma série muito boa, feita na Noruega, me fez lembrar que é as nossas escolhas que fazem diferença. Nesta série, o Thor ele é um jovem que não sabe que ele é um deus. Aí ele se encontrou com o Odin no meio do caminho, quando ele estava indo para uma cidadezinha. E aí o Odin, sem ele saber que era o Odin é uma senhorinha lá, meio que despertou os poderes dele, mas sem ele muito saber. Então, nesta série, o Thor Ragnarok vai descobrindo a encrenca que ele está. Ele está em uma cidade onde tem um empresário corrupto muito poderoso que corrompe toda a cidade. E quando ele descobre, esse empresário volta toda a cidade contra ele. Só que ele descobre os poderes dele e começa a se sentir culpado, achando que tudo aquilo que está acontecendo de ruim, aquela perseguição, aquela briga, é por causa dos poderes dele. Aí ele começa a se sentir culpado, ele entra dentro de uma casa de oração, de uma igreja cristã, e se ajoelha aos pés de Jesus Cristo e pede para perder os poderes dele. Ele pede para perder os poderes dele porque ele está se sentindo culpado. E aí de repente dá um raio, espatifa os vidros da igreja e ele perde os poderes dele. Depois que ele perdeu os poderes dele, ele foi conversar com Odin, porque chegou um momento que ele precisou dos poderes, porque ele viu que o trem estava feio, o bicho ia pegar. O Odin falou para ele, infelizmente não há nada que eu possa fazer por você. Você pediu ajuda de outro deus. Você pediu ajuda para um deus maior do que todos os deuses que existem. E agora o seu destino está nas mãos dele. Não posso fazer mais nada por você. E aí o Thor ficou ali preocupado com lutar contra aquele vilão, empresário poderoso, com poderes macabros de fazer o mal, que faz parte dos rival dos Vikings. Aí foi
quando ele ali na luta, junto com os amigos, a mocinha lá, descobriu um jeito mirabolante lá de recuperar o poder, que não ficou muito convincente, mas ele acabou recuperando o poder. E por que ele recuperou o poder? Por causa da boa intenção no coração dele de fazer o que é certo. Por causa da boa intenção no coração dele de fazer o que é certo, que Jesus Cristo permitiu que ele recuperasse o poder, mesmo que ele arrumou aquele jeitinho simplório sem muito convencimento. Ele recuperou o poder por causa disso, porque Jesus Cristo sabe o que há no coração de cada um de nós. Isso mostrou que são as nossas escolhas que fazem a diferença. Que mesmo na Noruega, um dos países mais bem desenvolvidos do mundo, que viveu monarquia cristã durante milhares de anos, e só mais recente se tornou mais democrática e laica para viver a fé cristã com mais liberdade e sem muita pressão, dando outros também um dia possa se converter. E eles mostraram que nas escolhas consegue respeitar a importância de Jesus Cristo nas nossas vidas e nas vidas deles, reconhecendo mesmo um personagem que tem tudo a ver com eles. Thor, uma mitologia viking que se converteu na fé cristã. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e reflitam a respeito. Não são o conteúdo audiovisual que nos prejudica. São as nossas escolhas de como aprendemos com os conteúdos audiovisual e com as escritas da Bíblia Sagrada e de outros livros. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Vitória na luta, que eu vou aqui e fui.